Estado do Ceará. Apregoado apelação cível de Fortaleza, número 47 da pauta, relatoria desembargador Leite Albuquerque, apelante Sebastião Gomes de Medeiros Neto, e apelados condomínio do edifício Casa da Indústria e Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, requereram sustentação oral pelo apelante, o doutor Sebastião Guerreiro da Silva Júnior, OAB 11.024, já se encontra na tribuna, e o advogado doutor Renato Pontes Arruda, OAB 26.571, a quem já indaguei se dispensam a leitura do relatório, e ambos responderam que sim. A secretaria anota, eu concedo a palavra inicialmente ao doutor Sebastião da Silva Júnior. Como? Não, não. Porque são dois advogados, né? Sim. Excelência, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente da sessão, nosso pré-claro relator Emanuel, a douta procuradora de Justiça, a doutora Luzanira Formiga, prazer revê-la, né? A todos os demais desembargadores, autoridades, os serventuários da Justiça que aqui se encontram, de segurança e apoio, e os colegas advogados, aos demais colegas advogados. Nós temos aqui um caso em que a apelação ela se cinge de forma muito centrada nos principais basilares, nos princípios basilares do processo civil, e inclusive porque, de uma forma muito simples, a sentença ela veio aos autos e logo depois, quando nós a apelarmos. E o peculiar dessa questão é que essa ação ela foi protocolada ainda nos idos de 2003. E agora, em 2025, em 2023, houve a sentença, e agora, em 2025, chegamos a verificar o recurso de apelo no caso do doutor Sebastião Gomes de Medeiros. E o apelo ele foi feito porque a sentença, de forma simples, ela foi pela perda de objeto da ação, por fator superveniente, e de forma que é totalmente fincada em contextos históricos passados. E não realmente satisfeitos com a sentença, haja vista que a ação em si, ela trata de uma ação de fundo de direito totalmente declaratório, né, no qual o senhor Sebastião precisou mover, primeiro, uma ação cautelar e, posteriormente, uma ação principal. Mas, principalmente, uma ação principal no qual ele visava garantir o direito dele, o direito, inclusive, constitucional, de prestar os seus serviços dentro do edifício Casa da Indústria, vinculado à Federação da Indústria e Comércio, FIEC. Como narra inicial, de forma bem nítida e clara, em determinado dia ele chegou para exercitar o seu labor, sendo ele secretário executivo de variados sindicatos patronais na nossa cidade de Fortaleza, o Sindimassas, o Sindindústria, Sindibiscoitos, né? E então ele chegou e foi impedido e não foi dado a ele nenhuma justificativa. Então ele moveu primeiro uma ação cautelar, porque inclusive era a época de eleições durante lá a Federação da Indústria. Mas, a par de qualquer eleição e movimento político que é natural na vida democrática, ele se surpreendeu e entrou primeiro com ação cautelar, vindo a receber peremptoriamente a liminar, que o garantia exercer livremente. E ele argumentava que ele não teria feito nenhuma ação ou teria tido nenhuma conduta que o desabonasse em bem cumprir.
aí vem a questão também peculiar, é que as dependências do edifício Casa da Indústria, onde funciona a federação, a FIEC, ela tem um fim público, certo? Então, é nesse fim público, apesar de ser um edifício privado, os profissionais, os sindicatos patronais, eles acorrem aos secretários que lá desenvolvem a persecução dos seus interesses. E quero chamar a atenção que logo na petição inicial do autor, nas folhas 6, que inclusive é de fácil verificação, porque ainda estamos no sistema de mensagem aqui, né? Nas folhas 6, o autor ele fundamenta o pleito dele, né? Fundamenta o pleito dele dizendo que nitidamente, ele diz, as folhas 6, que, diante da concretude do receio de grave lesão que o autor sofreu, e pode vir a sofrer no futuro, ante o impedimento contra si levantado irregularmente por aquele condomínio. Então, esse é o fundamento jurídico do pedido dele, que tem assento constitucional na livre direito de labor, de trabalho e de ir e vir. São dois assentos constitucionais fundamentais que nós temos aqui tratados. E por que eu erijo essa particular nota ainda da Proemial? Porque na sentença atacada em apelo, o juízo de piso, o juízo monocrático, ele teve uma visão totalmente, digamos, errônea do objeto da ação e dos fundamentos jurídicos trazidos nos estritos termos da petição inicial. No caso, foi dito que na sentença que, diante daquelas circunstâncias histórico-fáticas no início do processo, não possam impedir o autor de ingressar no prédio em que exercia as atividades laborais, que há de interesse agora que não se está mais diante daquele contexto histórico-fático e muito menos da ameaça de tais ocorrências. Então, chamando a atenção no nosso apelo, que aqui erroneamente entendendo, erro injudicando, o juiz monocrático, no caso a juíza, ela quis assentar como se o autor, na petição inicial, estivesse justificando o seu direito naquele momento de algum confronto, algum quesilho, alguma justificativa. E não. O autor, ele simplesmente tinha certeza do direito dele constitucional de ir lá laborar, de representar, exercer o seu ofício, representando as entidades de classe patronal que ele representava, independente da bem-querência, ou da boa vontade, ou da má vontade, de qualquer direção, ou ente, ou até mesmo o síndico do prédio. Né? Então, aqui há uma grande divergência e há uma fuga da sentença dos estritos limites da petição inicial e o abalo ao princípio da asserção. Né? Haja vista que, sim, o objeto da ação continuou rígido, ele continua até hoje tendo o direito de ir lá, independentemente da vontade, da bem-querência, ou da simpatia da diretoria estar lá desenvolvendo o labor dele e representando, tanto que foi um pouco surpreso a sentença por falta de objeto, porque anteriormente o mesmo juízo ele pediu que ele comprovasse, passado quase 20 anos, né, comprovasse se ele ainda continuava a funcionar como secretário, né, das empresas patronais que ele representava. E ele juntou aos autos que sim, que comprovava. Então, não há perda de objeto, porque ele não cita em nenhuma passagem da petição inicial dele que ele estaria entrando com a ação ordinária por conta de qualquer ameaça específica. E sim, ele não sabia, inclusive, nem qual era o motivo quando entrou com a petição da ação principal. E sim porque ele tem esse direito constitucional. Esse direito constitucional, ele é muito importante ressaltar,
ele, inclusive, ele toca os próprios princípios de dignidade da pessoa humana, né? E de forma cristalina, trazido na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 13. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a viabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E no item 13, nós temos: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como ele, autor da ação, tinha todo o perfil, obedecia tudo aquilo que era exigido para que ele estivesse lá como representante, secretário administrativo dessas empresas, ele entrou com ação com um fundo declaratório para que se declarasse esse direito dele e que se impusesse uma obrigação de não fazer, de tolerar às promovidas, tanto a FIEC como o sindicato. E, mais uma vez, a sentença ela foge do objeto da ação, do pedido trazido de forma literal pelo autor, que eu vou ler de uma forma bem clara, porque aí se compreende depois de tudo que eu já falei, em que ele remete em seu pedido a obrigação de tolerar, sem a imposição de qualquer impedimentos, que o promovente adentre, permaneça e saia livremente do edifício Casa da Indústria, local onde estão situadas as agremiações sindicais em que trabalha, em horário regular de funcionamento, ou quando convocado ordinária ou extraordinariamente para reuniões naquelas entidades aludidas, confirmando-se o provimento liminar exerado em seu favor. Então, fica bem claro que o objeto da ação não foi perdido, e também há aqui um abalo ao direito do autor de ver o judiciário jurisdicionar, dizer o seu direito, dizer se ele tem esse direito ou não. No caso, como nós estamos aqui advogando, ele tem sim esse direito, independentemente da simpatia, do coleguismo, em tanto, excelências, que no trecho que eu li no início, percebam que já na petição inicial, o autor ele colocava que eles estariam cumprindo a medida de deixá-lo trabalhar e entrar no prédio, mas também já visualizava o futuro, inclusive utilizando essas palavras, e no futuro. O que aconteceu 20 anos depois, nós temos uma sentença em que, na sentença, a juíza erroneamente, infelizmente, entendeu que o objeto estaria perdido porque situações histórico-fáticas iniciais ao processo não estavam mais presentes, deixando de verificar nos estritos limites da petição inicial que não se tratava de questões histórico-fáticas, o fundo de direito eminentemente declaratório do direito do autor e a obrigação de impor uma obrigação de não fazer, de tolerar, da qual já li. Agradeço, peço a reforma da sentença e, inclusive, também no item que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que foram tidos como 10% do valor da causa, que a causa, como citado de tudo que já falei, como a causa não tinha um valor econômico definido, ela foi referenciada na época por R$ 200. Então, também houve esse erro no aquilatamento dos honorários advocatícios, que também foi objeto do nosso apelo. Agradeço a paciência, a bondade de todos em ouvir e peço a reforma da sentença. Muito obrigado. Agradeço, doutor Sebastião Guerreiro. Você dá a palavra ao doutor Renato Pontes Arruda para realizar a sustentação oral em nome da parte apelada. No caso, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC.
Excelentíssimo senhor desembargador-presidente desta egrégia primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, excelentíssimo senhor desembargador-relator, doutor Emanuel Leite Albuquerque, excelentíssimo senhor desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, excelentíssimo senhor desembargador doutor Abelardo, excelentíssimo senhor desembargador doutor Regina, ilustre representante do Ministério Público, doutor representante da Defensoria Pública, nobres colegas advogados e demais presentes que assistem a esta sessão. Falo em nome da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e do condomínio Edifício Casa da Indústria, ora apelados nestes autos, para sustentar a necessidade de manutenção da respeitável sentença recorrida, que acertadamente reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu as ações cautelar e principal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 4, do Código de Processo Civil. Excelentíssimo relator, doutor Leite Albuquerque, estamos diante de uma peculiar situação, na qual a demanda trata de ação de obrigação de não fazer, em que o apelante pleiteia que não se faça o que já não é feito. Ou seja, inexiste interesse de agir, o processo não possui resultado útil. As ações foram ajuizadas no ano de 2000, com pedido cautelar e principal de obrigação de não fazer, cujo objeto consistia exclusivamente na alegada proibição de acesso do apelante às dependências do edifício da Casa da Indústria, onde prestava assessoria técnica a determinados sindicatos patronais. Logo no início da demanda, o juiz de origem deferiu medida liminar para assegurar o ingresso do autor no prédio, o que foi cumprido integralmente. O que se discute agora, mais de 23 anos depois, é se persiste qualquer interesse jurídico que justifique a continuidade da ação e o julgamento do mérito. E, com o máximo respeito ao recorrente, a resposta é negativa. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ricardo Patrocínio, os elementos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que não há qualquer restrição de acesso imposta ao autor. Ao contrário, ele circula há décadas com plena liberdade pelas dependências do edifício, mantém relacionamento cordial com os funcionários e com os representantes do condomínio, além de continuar exercendo normalmente suas funções junto aos sindicatos ali localizados. Importa destacar, excelentíssimo doutor Gomes Correia, que desde os fatos narrados na inicial, a FIEC realizou sucessivas eleições nos anos de 2006, 2010, 2014, 2019, que culminaram em distintos mandatos na presidência da entidade, sem que, em qualquer dessas gestões, tenha havido imposição ou sequer menção à ordem de restrição de acesso ao apelante. Isso evidencia a completa ausência de animosidade e reforça a tese de perda superveniente do objeto da demanda. É importante frisar que, ao contrário do que afirma o apelante, seu acesso ao edifício não decorre de liminar concedida, mas sim da inexistência de qualquer óbice ou restrição. A decisão liminar, como já dito, foi proferida há mais de 20 anos em sede de ação cautelar, que já perdeu sua razão de ser. Desde então, o autor jamais deixou de acessar livremente o local, independentemente de qualquer provimento judicial vigente assegurando tal acesso. Isso não está, e jamais esteve, excelências, na pauta de quaisquer das gestões da FIEC por todos esses anos. Por isso mesmo, o doutor juiz, ao reconhecer a ausência de interesse processual superveniente, agiu com total acerto. Não há mais utilidade prática ou necessidade de tutela jurisdicional. O que se pleiteia na prática é que o Poder Judiciário determine que os apelados se abstenham de praticar um ato que já não praticam e não pretendem praticar. Importante destacar que a ação principal permaneceu sem qualquer movimentação por mais de 16 anos, fato que evidencia a ausência de interesse em seu prosseguimento e reforça o entendimento de que não subsiste risco jurídico a ser tutelado. Excelências, essa demanda é um típico exemplo de litigância que se perpetua no tempo sem mais corresponder a uma necessidade real. O Poder Judiciário não pode ser instrumentalizado para manter viva uma controvérsia que, na prática, já se resolveu. Neste contexto, a respeitável sentença está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante de nossos tribunais, inclusive desta Corte, no sentido de que o desaparecimento do interesse processual impõe a extinção do feito sem resolução de mérito. Por essas razões, excelências, respeitosamente, requer-se a manutenção integral da respeitável sentença recorrida, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto e a consequente extinção dos feitos sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. Muito obrigado. Agradeço, doutor
Renata Arruda, conceda a palavra ao eminente relator para proferir o seu voto. Pois não, senhor presidente. Cumprimento os ambos os advogados, suas sustentações orais. Presidente, se vê perfeitamente que a matéria aqui é puramente processual, né? Mas o que me chamou a atenção é lógico que tivemos essa liminar, tem que ser analisado o mérito da questão, né? Agora, tem 23 anos depois, né? E me veio agora uma dúvida, entendeu? Em relação a esse ponto. Eu vou retirar de mesa. Embora Vossa Excelência tenha votado, mas do Carlos Augusto. Provisoriamente, né? De repente pode ser um detroel. Explica. Mas se o entendimento dos senhores permanece como uma matéria apenas processual. Nós não sabemos qual seria a outra ótica que Vossa Excelência poderia dar. Se acha conveniente retirar de mesa, não custa nada. Eu vou retirar. Processo retirado de mesa, a pedido do eminente relator, julgamento suspenso. Volta na próxima sessão. Obrigado, excelência. Mas julgamento do agravo interno civil, número 271 da pauta, agravante Sales Nobre Comércio e Indústria Limitada e outra, e agravada Nova América Fomento Comercial Limitada. Quem requereu sustentação oral pela agravante foi o advogado Matheus Sintra Bezerra, OAB 14.849. Doutor Matheus se encontra presente? Matheus Bezerra? Doutor Matheus Sintra Bezerra, chamado a realizar a sustentação oral, não compareceu e anuncia o resultado do julgamento, que é unânime, agravo interno conhecido e não provido. Nos termos do voto do eminente relator, desembargador Leite Albuquerque, julgamento unânime se encontra encerrado. Chama julgamento apelação civil de Itapipoca, número 42 da pauta, apelante Daniel Nascimento de Paiva. É o 271, aqui está como não provido. Então, eu vou conferir. Ele está adiado, ele está como adiado da sessão anterior. É um agravo interno. Está disponível aí? Eu clico nele aqui e dá indisponível. Mas a secretaria informa que ele foi disponibilizado e votado. Você tem o voto na tela ou está indisponível? Apareceu? Ah, pois ele não foi disponibilizado? Realmente ele consta. Eu não entendo. Eu abro aqui o processo e não consta o voto. A secretaria informa que o voto foi disponibilizado e votado. Como é isso? Um Del, gostei. Um Del foi bom. Isso aí é linguagem moderna, viu? Agravo interno. É porque ele veio adiado da sessão anterior. Gente, eu estou com um pendente da semana passada para assinar. Como é que a gente tem que fazer?
Eu lembrei agora. É uma reclamação É uma reclamação. que eu pedi para sair de mesa, certo? E acabei não disponibilizando, É uma porque eu reclamação. queria fazer uma nova análise. O advogado esteve no meu gabinete e eu disse, olha, aí como eu não fiz essa nova análise, eu, no caso, vai a pedido do advogado. Não, a princípio, a pedido dele, que ele tinha tido a oportunidade de falar comigo. É. Aí eu tirei de mesa, certo? E eu não reanalisei, Certo. certo? Portanto permanece tirado De mesa. permanece de mesa ainda, já é pauta. Pauta agora. Pronto, agora é pauta. Viu? Então, anuncio Pronto. que o eminente relator, em relação ao agravo interno SAGE, número 0036712-11 de 2004, o final barra 50.001, o eminente relator retira de pauta. Na julgamento, apelação civil de Itapoca, número 42 da pauta. Apelante Daniel Nascimento de Paiva e outros, e apelada Sociedade Beneficente São Camilo, Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. E também apelado Marcos Jussier Souza Duarte. Quem requereu sustentação oral pelo apelado, Marcos Jussier Souza Duarte, o advogado Ricardo César Vieira Madeiro, OAB 17.932, e a advogada Caroline de Paula Cavalcante Paraíba, OAB número 40.297. Relatoria do desembargador Manuel Leite Albuquerque. Doutor Ricardo e doutora Caroline se encontram? Falta com... Esse aí é o do médico, né? Foi. Tapoca, né? Recebeu alta. A do Heráclito Vieira de Souza Filho, Neto. Souza Neto, eles não foram precatados. E quem começou a falar essa palavra fui eu, mas quem gosta mesmo é ele, viu? Pronto, Olha os direitos autorais. Que é o nome bonito, precatado. Os direitos autorais são do desembargador Manuel. Mas nem esses direitos não são meus, não. É do desembargador Hernani. Então vamos lá. Então é dentro disso aí que eu acabei entendendo que o Manuel vota pelo parcial provimento, não é isso? É. Eu acompanho a relatoria, como vota o desembargador Gomes Correia. É o 42, é a questão do médico e do hospital. Deu alta quando não devia. É aquele que a gente estava acompanho. discutindo. Eu sempre tenho colocado, né, que essas questões de erro médico, né?
Acompanho, Excelência. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime. É o processo número 42 da pauta. Apelação conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. A julgamento, o agravo de instrumento número 117, PJE, agravante Unimed de Fortaleza, e agravado AEBM. Quem requereu sustentação oral pelo agravado foi a advogada Ingrid Hitschik Lobo, OAB 49.673. Relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Aqui não tem o resultado. 117. Está unânime? Então, a advogada doutora Ingrid Lobo se encontra? Chamada a realizar a sustentação oral, a doutora Ingrid Lobo não compareceu e eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime. Qual é? Agravo de instrumento conhecido e não provido nos termos do voto do relator, desembargador Leite Albuquerque, julgamento encerrado. Na sequência, é o agravo de instrumento número 119 da pauta do SAG, agravante Rosário Reis e Rastelli, Engenheiros Associados, Sociedade de Serviços Limitada, e agravada Mardoni de Oliveira Cavalcante, microempresa. Quem requereu sustentação oral pelo agravante foi o advogado Arnaud de Souza Bastos Júnior, inscrito na OAB do Rio de Janeiro, sob o número 113.872. Relatoria, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Vossa Excelência tem 15 minutos. Ok, muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, também relator na oportunidade, excelentíssimos integrantes desta egrégia Câmara, nobres colegas, virtualmente, aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público. Excelências, esse caso é bem peculiar, porque nós já vimos em vários e vários casos a existência de comportamentos contraditórios das partes litigantes. É nefasto, é absurdo, mas acontece. Mas em tantos anos de advocacia, eu vi poucas vezes um comportamento contraditório em que a pessoa vai do ponto A para o ponto B e depois retorna para o ponto A. Um comportamento duplamente contraditório. E é esse o motivo que levou a esse agravo de instrumento e a esse julgamento aqui. O seguinte. Bom, a questão que envolve esse recurso se origina em uma ação de reparação de danos proposta por uma empreiteira contra a empresa Linhas Aéreas Gol, Linhas Aéreas, né? Referente a uma construção, né? Um reparo, uma reforma no terminal aqui em Pinto Martins. Foi contratada para fazer uma reforma e a minha cliente, né, a empresa agravante, Rosário Reis, ela era meramente uma gerenciadora da obra. Ela administrava o andamento da obra e as medições juntamente e para entrega a Gol e fazia essa intermediação entre as partes. Em que pese essa posição, obviamente, inexistente para efeitos de responsabilidade, a empresa Mardoni resolveu, na inicial, inserir tanto a Gol contra a WR Rosário, que é agravante, na lide. A empresa foi inserida nessa lide, só que por alguma questão sistêmica, alguma questão do tribunal, ela não foi incluída no sistema como ré também, mas constou na inicial. A Gol foi, evidentemente, foi intimada e citada para a audiência 334 inicial. A audiência aconteceu e a Gol apresentou uma petição depois pedindo chamamento feito à ordem. Por quê? Porque a empresa Rosário estava constando na inicial, mas não constava no processo. O doutor juiz, observando isso, determinou a manifestação da empresa Mardoni. E a Mardoni, em atitude contraditória,
ao que tinha dito anteriormente, ou seja, a inicial que fez, pediu a exclusão da empresa agravante, dizendo que nada tinha a ver, e não tinha, aqui folha 172, a empresa não tem nenhum vínculo contratual com a empresa requerente, nenhum vínculo contratual, ou seja, não há relação de responsabilidade, de nexo, entre a agravante, então, até então, e a autora. Diante disso, o juízo entendeu e deu uma decisão posterior determinando a exclusão da lide, né, dos registros da empresa agravante. Contudo, mais uma vez, por uma incorreção, um erro cartorário, o doutor juízo deu uma posterior decisão, não somente determinando a citação da empresa agravante, como a empresa agravante recebeu um mandado de citação para responder em 15 dias em defesa. A empresa, obviamente, pela primeira vez tomou ciência do processo e, obviamente, cumpriu o prazo e fez a defesa no processo. E, em preliminar, a empresa suscitou a preclusão pro judicato. Por quê? Porque a mesma empresa que indicou a agravante na inicial como ré, depois, voluntariamente, né, pediu a exclusão da lide dela. E isso, preliminarmente, já resolveria o caso. E, obviamente, que subsidiariamente, a empresa agravante também alegou razões de mérito no processo, contraponto. E aí era o grande momento, e aí o objeto do agravo é a causalidade, que ensejaria a incidência de sucumbência. Nós não estaríamos aqui se a empresa autora, em réplica, não somente ignorasse a questão preliminar suscitada, como ela contrapôs os argumentos, dizendo que, contrariamente ao que tinha dito, que não havia vínculo, ela disse que a empresa, ela vem dizer que a empresa WR Rastelli também era responsável pela obra. Ou seja, ela inseriu novamente a empresa agravante do processo. E assim continuou. O doutor juiz, por sua vez, também, após a decisão agravada, inclusive, diz isso, fez meia-culpa, porque a empresa agravante ela fez a defesa, depois apresentou provas em que reiterou a preliminar, depois, no saneador, ela se manifestou reiterando a preliminar, e depois fez um embargo de declaração que foi conhecido um dia antes da audiência de instrução. Quer dizer, os advogados da empresa agravante trabalharam por 4 anos de modo kafkaniano para provar que não tinham nada a ver. É absurdo. É realmente algo muito raro de se ver. Então, os advogados trabalharam por 4 anos para provar o óbvio, que a empresa autora já tinha excluído, já tinha voluntariamente dito que a empresa agravante não tinha nada a ver com essa lide. De 2021, quando apresentou a defesa, até 2024, quando aconteceu a audiência de instrução, a agravante foi obrigada a se manifestar reiteradamente nos autos, no sentido de comprovar a sua exclusão da lide. Mas o objeto do agravo é, repito, a causalidade. E a causalidade se dá por quê? Porque a empresa Mardoni, que é agravada, deveria, no momento de sua réplica, ter pedido chamamento feito à ordem para dizer a empresa já foi excluída. Eu já tinha solicitado a exclusão dessa empresa. E não foi feito dessa forma. A empresa contrapôs os argumentos da agravante, contrapôs os argumentos defensivos, inclusive rejeitando completamente a preliminar. Em sede de manifestação inicial, pedindo a exclusão, e eu trago um paralelo, ela diz o seguinte: a empresa WR Rosário Reis e Rastelli, engenheiros associados, era apenas uma empresa gerenciadora da obra, folha 172, contratada pela Gol, conforme faz provas, certidão de notificação tal. Portanto, não tinha nenhum vínculo contratual com a empresa requerente. E depois ela fala: observa-se que a referida empresa, apesar de estar qualificada no preâmbulo da inicial, eles confessam que qualificaram a empresa no preâmbulo. Não é parte no processo. Isso em folhas 172. E na réplica de folhas 424, 442, o discurso muda. Porque eles dizem: toda execução foi acompanhada pela gerenciadora contratada pela Gol. Desta forma, a empresa gerenciadora também era responsável pela execução dos serviços. Aprovação dos projetos, inclusive sendo acompanhada pelo senhor tal. Consequentemente, a responsabilidade na execução dos serviços também era da empresa gerenciadora, que tinha o papel de orientar
e otimizar a execução de serviços, inclusive responsável pelas solicitações. Então, fomos do 8 a 80, porque a empresa agravante ela passou de sem qualquer vínculo contratual para uma empresa corresponsável pela lide. O douto juízo, um dia antes da IJ, ele reconheceu o defeito e determinou a exclusão da empresa da lide, muito propriamente. Só que, e aí é objeto do recurso, entendem os patronos da agravante que, por conta principalmente da causalidade ocorrida em razão dessa resistência injustificada, mereceriam os patronos o arbitramento e o recebimento de honorários sucumbenciais referentes à participação por longos anos para provar de forma kafkaniana o que ficou reconhecido posteriormente pelo magistrado. Então, Excelência, só para... Isso foi o resumo do caso, e a agravante requer o provimento do agravo de instrumento. Muito obrigado. Agradeço, doutor Arnold de Souza Bastos Júnior. Passo a proferir o meu voto, adiantando que eu não comungo do pensamento de Vossa Excelência, doutor Arnold de Souza. E a questão fática já foi delimitada muito bem por Vossa Excelência, e a matéria do recurso restringe-se em saber se cabe honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, conforme foi sustentado pela agravante. Eu entendo que não. E para chegar a essa conclusão, eu tenho que fazer uma análise do processo que eu faço doravante nos seguintes termos. Vou ler muitos trechos do voto para que a controvérsia fique bem clara. O cerne da controvérsia recursal reside no pedido de reforma da sentença para condenar a parte ora agravada ao pagamento dos honorários advocatícios. Na decisão recorrida, o douto juízo Acó chamou o feito à ordem e disse o magistrado que houve erro na tramitação do processo e, por isso, desconsiderou a citação e a contestação apresentada pela parte promovida, Rosário Reis e Rastelli Engenheiros Associados, Sociedade de Serviço Limitada, que é a mesma pessoa jurídica ora agravante. Disse o magistrado de primeiro grau na decisão agravada, aspas, vistos em inspeção judicial, feito à ordem. Em decisão de folha 177, foi definido o polo passivo da ação, composto apenas da empresa Gol Linhas Aéreas S.A. Não obstante, Rosário Reis e Rastelli Engenheiros Associados, Sociedade de Serviços Limitada, recebeu carta de citação e apresentou contestação nas folhas 337 a 351. O que, disse o magistrado, configura defeito na tramitação do processo. Assim, torno sem efeito a contestação apresentada e excluo do processo a referida empresa Rosário Reis e Rastelli Engenheiros Associados, Sociedade de Serviço Limitada, que nele não deveria estar. Sem efeito também a menção à referida empresa na decisão de folhas 859 a 860, fruto de equívoco deste juízo. Adequar os dados de cadastro e registro do processo no sistema SAIS. Intimar as partes por seus advogados, via DJE. Mantém-se a audiência designada para amanhã, 12 de junho de 2024, às 10 horas, destinada à colheita de prova, fecha aspas. Ou seja, o que o magistrado disse na decisão agravada foi exatamente o reconhecimento de que a empresa Rosário Reis e Rastelli Engenheiros Associados não fazia parte da relação processual discutida no juízo de primeiro grau. Digo eu, pertinente narrar a sequência de fatos que culminou na exclusão da lide da parte ora recorrente, sem a condenação da parte adversária, que é a autora da ação e a ora agravada, para arcar com os honorários advocatícios. Tem-se que a empresa promovente, Mardônio de Oliveira Cavalcante,
M2E, ingressou com a ação ordinária de obrigação de pagar cobrança acumulada com indenização por danos materiais e morais em desfavor de VRG Linhas Aéreas S.A., Gol, e de WR Rosário Reis e Rastelli, gerenciadora da obra GoLog, com o objetivo de ver condenada a parte promovida a pagar-lhe e ressarcir-lhe a quantia de R$ 407.569, referente ao valor dos custos extras a que faz jus, para que se atinja o ponto de equilíbrio econômico-financeiro da obra contratada. Pois bem, por meio da petição de folha 172, a autora da ação, que é a Mardoni de Oliveira Cavalcante Microempresa, pessoa jurídica hora agravada, por meio da petição de folha 172 dos autos, a autora se manifestou no sentido de que a empresa WR Rosário Reis e Rastelli, Engenheiros Associados, é, aspas, apenas uma empresa gerenciadora da obra, contratada pela Gol. Portanto, não tinha nenhum vínculo contratual com a empresa requerente, de modo que aquela empresa não deverá ser citada para o processo em referência, que a referida empresa, apesar de estar qualificada no preâmbulo da petição inicial, no entanto, não é parte do processo. Isso em 21 de maio de 2019. A autora da ação compareceu perante o juiz e disse: juiz, na petição inicial consta WR Rosário Reis e Rastelli acionados juntamente com a Gol. No entanto, juiz, essa empresa, W Rosário Reis e Rastelli, não é parte do processo porque não tenho com ela nenhuma relação contratual. Ela é apenas uma gerenciadora da Gol e é realmente a verdadeira acionada. A própria autora da ação disse perante o juiz em primeiro grau. Pois bem, em vista da emenda à petição inicial, excluindo da lide a indigitada promovida a hora agravante, o juiz ACO decidiu no dia 4 de dezembro de 2020, nas folhas 177, aspas, em razão da manifestação expressa da parte autora em petição de folha 172, o processo terá no polo passivo apenas a empresa Gol Linhas Aéreas S.A., cumprindo ao gabinete do juízo realizar as alterações cabíveis no cadastro e registro no sistema SAGE. Assim, resta resolvido o incidente suscitado com a petição de folhas 130 e 132. Houve audiência de conciliação, mediação envolvendo os autores e a ré Gol, que era a única demandada, sem que se chegasse a acordo. Entretanto, devido ao incidente acima referido, o prazo para a defesa não transcorreu. Assim, determino que a parte promovida Gol Linhas Aéreas S.A. ofereça resposta, no prazo de 15 dias, sob combinação de revelia, de que deve ser intimada via DJE para tanto, vide petição de folhas 175, fecha aspas. Juiz reconheceu que Rosário Reis e Rastelli Advogados não era parte na relação processual. Pois bem, após a apresentação da contestação pela Gol Linhas Aéreas S.A., em 16 de fevereiro de 2021, o juiz ACO despachou, e isso é importante, desembargador Carlos, por equívoco, determinando a citação da WR Rosário Reis e Rastelli Engenheiros Associados S.A., hora agravante, que antes do início do prazo determinado pelo juiz, ofereceram espontaneamente a contestação de folhas 375, 337 a 351. Mesmo não sendo parte do processo, por quê? Porque o juiz a parte autora já havia dito que a Rosário Reis e Rastelli Engenheiros não era parte do processo. O autor da ação disse, não, a ação é só contra a Gol, muito embora tenha lá na petição inicial a Rastelli Engenheiros, a ação é só contra a Gol. O autor da ação disse isso. E o próprio juiz reafirmou em vários despachos isso aí. No entanto, por um equívoco do próprio juízo, a ação perdurou, a Rastelli contestou antecipadamente, recebeu uma carta de citação indevida
Por que era indevida? Porque ela não era parte do processo. Disse isso a autora da ação. Disse isso o juiz de primeiro grau em vários despachos, nesse sentido. No entanto, é verdade, a W. Rosário Reis e Rastelli ofereceu contestação. Refutou as alegações autorais e insistiu para que fosse chamado o feito à ordem, aduzindo a invalidade do despacho que determinou a sua situação e a respectiva carta. A Rosário compareceu no processo e disse: juiz, chama o feito à ordem, eu não sou parte, o despacho está errado. Anule a carta de citação. E agora vem querer honorários advocatícios, com base no equívoco do juízo. E no mérito refutou as alegações autorais, etc. Induzida também a erro, a autora replicou, reafirmando a responsabilidade da execução do serviço era também pela Rastelli, W.R. Rosário e Reis Rastelli. Também de forma equivocada. Isso foi se perpetuando ao longo dos anos e o juízo só posteriormente reconheceu o equívoco em todas essas manifestações. Somente em 11 de junho de 2024 foi proferida a decisão recorrida. Nesse interregno, tem-se que, em 3 petições, a hora agravante se manifestou nos autos, sempre reforçando o defeito no trâmite do processo e requerendo sua exclusão. Com efeito, digo eu, houve um erro no trâmite processual identificado após 5 anos, o que me leva a crer que as petições apresentadas pela parte hora agravante não tiveram a mínima atenção por parte da instância originária. No entanto, apesar disso, não se pode imputar culpa à parte autora, hora agravada, que também foi levada a erro. Por que foi levada a erro? Porque a própria autora disse várias vezes: Rosário Reis e Rastelli Engenheiros não é parte, não tem um contrato com ela. E por isso é que a autora agravada foi levada também a erro. Não se pode considerar as alegações apostas na réplica como resistência à exclusão da agravante da lide, de modo algum, posto que ela mesma a requerera anteriormente, logo no início do processo. Haja vista que, no presente caso, a autora emendou a petição inicial, alterando o polo passivo da lide, excluindo do polo passivo a empresa hora agravante da relação processual, antes mesmo de sua citação essa, repito, equivocada, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais. E aqui eu colho da fonte jurisprudencial vários julgados nesse sentido, como, por exemplo, um julgado da relatoria da desembargadora Livramento Alves Magalhães, da 4ª Câmara de Direito Privado, nessa mesma linha de pensamento. Peço vênia para não lê-lo. Julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, também do Tribunal do Ceará, da 2ª Câmara de Direito Privado, relatoria do desembargador Mendes Forte. Também com essa ordem de ideias, e concluo dizendo que toda a celeuma se originou no erro na tramitação do feito, que apesar de ter se alongado em demasia, não trouxe consequências danosas a nenhuma das partes, eis que o feito sequer chegou a ser sentenciado. Portanto, realizado o pedido de alteração do polo passivo da lide antes da citação, repito, equivocada, como no caso dos presentes autos, a parte autora não deve ser condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte adversa, no caso, Rosário Reis e Rastelli Engenheiros Associados, Sociedade de Serviço Limitada, porquanto não houve o aperfeiçoamento da relação processual. Diante do exposto, pelas razões acima delineadas, eu conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.
o voto, na sequência, como o voto do desembargador Gomes Correia. Excelência, acompanho, Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Gomes Correia. Como vota a desembargadora Regina Câmara? Acompanho, Vossa Excelência. Para concluir, anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, e é o seguinte: agravo de instrumento conhecido e não provido nos termos do voto do relator, julgamento encerrado. Agradeço, doutor Arnoldo Souza Bastos Júnior. Muito obrigado. Mas julgamento, o agravo de instrumento número 50 da pauta do ESAG, agravante Ricardo de Freitas Melo e agravado Pedro Sérgio de Freitas Melo e outros. Quem requerer ostentação oral, a advogada Carolina Melo Guilherme. Boa noite, Excelência. Boa noite, doutora Carolina. Relatoria do desembargador Albuquerque. Estou pelo agravado. Posso começar? Só um instante, doutora. Tá ótimo. Quero ver aqui a extensão. Não? Então vamos logo, né? Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora Carolina. Dispenso. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Bom, boa noite, presidente. Boa noite a todos. Todo mundo falou boa tarde, mas pelo horário já fica sendo boa noite. Esse agravo de instrumento, ele foi protocolado, impetrado pelo Ricardo, em uma ação de inventário, onde ele era o inventariante e, numa brilhante decisão do Dr. Krentel, retirou ele de inventariante e colocou a irmã dele, Maria Rosiane. Eu conheço bem essa família porque é a minha, Maria Rosiane é a minha mãe, tá? A minha avó falecida, que é a do inventário, que sofre esse agravo de instrumento, ela tinha um filho problemático. Esse filho problemático é o agravante, o Ricardo, que no longo da sua vida, de recebeu tudo da mãe, usando a expressão bem popular, gastou tudo e, ao longo dos seus 57 anos, teve que voltar a morar na casa da mãe, porque não tinha dinheiro para nada. Dona Laudir, a falecida e inventariada no processo de sucessão, objeto aqui do agravo de instrumento impetrado pelo Ricardo, teve 4 filhos, sendo Ricardo caçula, o único que não se formou, o único que não deu para nada. Ela faleceu, ele residia com ela e ele entrou com esse processo de inventário. Como ele entrou, o doutor Krentel, em primeiro momento, concedeu ele a ser o inventariante. Dentre todas as informações erradas colacionadas nos autos, uma coisa básica, que eram os imóveis que deveriam compor o acervo hereditário que será distribuído, ele colocou o acervo do pai dele, Pedro Nunes, em que já houve o processo de inventário, tramitou também na vara do Dr. Krentel, teve toda a distribuição 100% virtual. Então, erro crasso, ele não fala com os 3 irmãos, sendo minha mãe e 2 tios. Diversas vezes perdeu o prazo processual, apresenta inúmeros fatos inverídicos, tem um tom de beligerante, de querer brigar com todo mundo. Nenhum dos filhos da dona Laudir teve acesso à casa dela, a casa da minha avó, ninguém pode entrar, porque ele dispõe de acervo de armas, diz que se alguém entrar lá, vai se ver com ele. Então, ninguém pôde vivenciar o luto da minha avó, de pegar alguma lembrança dela, porque até hoje ele ocupa a casa, quer ser o inventariante, apresenta inúmeras verdades dentro do processo, e aí foi destituído pelo Dr. Krentel, uma brilhante decisão. Dentre um dos pedidos dele, dentro do agravo, além de voltar a ser inventariante, ele queria não pagar pelo uso do imóvel de maneira exclusiva, do imóvel e do carro, dizendo, olha, vai fazer parte do meu acervo hereditário. Então, eu estou querendo dizer, olha, são 4 filhos, você vai pagar por 75%, porque ninguém sabe o que você vai herdar até que seja feita a partilha. Esse agravo, ele foi protocolado em fevereiro do ano passado, então, o processo, já apresentei até as últimas declarações, ele também já concordou com as últimas declarações, o processo já passa de 1000 páginas, né,
o processo de inventário, e eu gostaria encarecidamente de pedir que a decisão do doutor Crente é o juiz de piso, né, que tem mais acesso às partes e está ali no dia a dia, no fórum, maravilhoso, magistrado, que ela seja mantida, que não tem como um herdeiro que não tem conexão com os outros irmãos, que inúmeras vezes apresenta dados infundados, tem essa fama beligerante e, ao longo do processo, se divorciou, agrediu a mulher, sim, enfim, dentre todos os problemas que ele enfrenta na vida, peço encarecidamente que a decisão do doutor Crenton seja considerada e que ele seja afastado do cargo de inventariante para que esse processo possa, sim, chegar ao final. E repito que já foram apresentadas as últimas declarações, o processo de inventário corre normalmente. Obrigada, excelências. Sustentação oral. Vamos lá. A palavra é o eminente relator, desembargador Leite Albuquerque. Parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral. Presidente, eu creio que a discussão mais ou menos não, está dentro do pensamento aí da Sua Excelência, a doutora Carolina. Estamos entendendo que deve manter a questão do juiz que fez e removeu esse senhor do inventário, e isso por conta de descumprimentos de prazo e erros nas primeiras declarações, inclusive chegou até a incluir indevidamente a inclusão indevida de bens que não pertencem à falecida. Então, nós estamos entendendo que a decisão do primeiro grau tem como apoio o 628 do Código de Processo Civil, no inciso 1, e há também um pedido dele de reserva de quinhão. Não tem nenhuma fundamentação, o juiz decidiu. Nós estamos aqui anulando. Né? E que esse senhor, esse inventariante que se encontra no imóvel, ele precisa pagar aluguel aos outros herdeiros. Né? Excelência, ele paga a decisão do crente, está valendo. Por uso exclusivo de bem imóvel. A discussão correta nesse tópico, discussão, ademais de outros pontos que não integram a lei de matriz. Nulidade só parcial. Recurso parcialmente provido, senhor presidente. Excelência, pela ordem, ele paga aluguel. A decisão do crente foi para que ele pagasse aluguel. Eu estou mantendo. Ah, perfeito. A obrigação de pagamento de aluguel por uso exclusivo de bem imóvel. Né? É bem que pertence ao espólio. É como voto, senhor presidente. Agradeço. Desembargador Manuel, na sequência voto eu e acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Eu gostaria de saber onde é que ele foi provido. O julgamento já se iniciou. O relator já proferiu o voto, eu já proferi o meu. Não é possível mais as interrupções. Desembargador Carlos, como vota? Pois não, senhor presidente. Acompanho a relatoria. Desse modo, eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, agravo o instrumento conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Obrigado, doutora Carolina. Boa noite, excelência. Boa noite. Chamo agora a julgamento os processos virtuais, tanto do SAG como do PJE. Apelação civil número 218, de Maracanaú, apelante Novo Milênio Transportes Limitada e apelada Extratura Asfaltos S.A. Quem requereu sustentação oral pela apelada Extratura Asfaltos S.A. foi o advogado Alan Schackner Ferreira, inscrito na OAB São Paulo, sob o número 376.943. Doutor Alan Ferreira se encontra na sala. A secretaria informa que
não compareceu e eu anuncio de logo o resultado do julgamento, que é o seguinte, e é unânime. Apelo da Novo Milênio Transportes Limitada, conhecido e não provido. Apelo da Ferreira Rosa Sociedade de Advogados, conhecido e não provido. Tudo nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara, julgamento encerrado. Processo número 223 da pauta do SAG, relatoria da desembargadora Regina Câmara, foi retirado de pauta, como já anunciado anteriormente. Chama julgamento apelação civil número 65 da pauta. Apelante Marco Aurélio Pontes e apelante também Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Quem requereu sustentação oral pelo apelante Ágora foi a advogada Andréa Coelho de Mendonça Maxwell. Inscrita Boa na noite, Excelência. Inscrita na OAB, boa noite, doutora. Inscrita na OAB do Rio de Janeiro sob o número 998.476, Rio de Janeiro. Processo é de relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Está faltando aqui o resultado. É o 65 da pauta. 65. O resultado não está. Ele está indisponível. Bom, Ele está indisponível. é bem rapidinho aqui. Qual o número aí? É o 65. 4619. É o 4619, é. Tá aqui não. Está indisponível. 22, 19. Deixa eu ver aqui. De mesa, né? Não está nem para eu lembrar aqui porque que eu retirei de mesa. Mas é isso. Foi tirar de mesa. Doutora Andréa, Pois não. o voto do eminente relator, ele está retirando de mesa, de maneira que o julgamento tem que ficar suspenso e retornará ao processo na próxima sessão. Tá ok. Obrigada. Agradeço demais a compreensão de Vossa Excelência. Boa noite. O processo volta a julgamento na próxima sessão, na próxima quarta-feira. Vai tirar de mesa, né? Tá ok. Obrigada, Excelência. Agradeço, doutora André. A sustentação oral de Vossa Excelência já fica renovada, viu? Tá ok. Obrigada. Por nada. Boa noite, doutor. Chama julgamento do agravo de instrumento número 33, da pauta do SAG, relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, agravante, Inês Perdigão Farias e Igor Perdigão Farias, agravado espólio de Berilo Ferreira Cavalcante. Quem requereu sustentação oral pelos agravantes foi o advogado Daniel Lopes Pires Xavier Torres, inscrito na OAB Ceará sob o número 27.730. Doutor Daniel Torres se encontra presente? A secretaria informa a ausência do advogado inscrito para a sustentação oral e eu, desse modo, anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, nos termos do voto do desembargador Leite Albuquerque, agravo de instrumento conhecido e provido. Julgamento encerrado. Por fim, a apelação civil de Viçosa, do Ceará, número 109 da pauta, relatoria do desembargador Leite Albuquerque, apelante Manuel Araújo Souza e apelado Banco BMG S.A. Quem requereu sustentação oral pelo apelante foi o advogado Alberto Jefferson.
Rodrigues Teixeira. OAB Ceará, número 43.091. Doutor Alberto Jefferson, boa noite. Boa noite, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso, presidente. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Ok, agradeço. Boa noite a todos. Boa noite ao desembargador presidente, doutor Ricardo Patrocínio, os demais desembargadores que até aqui se mantêm constituindo todo esse julgamento. Estou acompanhando a sessão desde o início. Gostaria de parabenizá-lo pelo empenho, né, realizado nessa sessão, particularmente a primeira vez que sustento oralmente aqui na primeira Câmara, e confesso que estou bem animado com o entendimento e já conheço de algumas decisões, a qual relato aqui a minha admiração pelos desembargadores e as decisões bem tomadas, principalmente no decorrer dessa sessão. Prometo não estender a minha sustentação, tendo em vista ser a última da pauta, mas quero aqui mencionar uma situação de extrema importância. Tem um processo, esse processo foi julgado improcedente e sai de primeira instância. Processo esse que trata de uma matéria muito recorrente aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é referente a um cartão de crédito denominado RMC, de reserva de margem consignado. Contrato esse que nós sabemos que existem inúmeras abusividades e que essas abusividades são elencadas por várias situações, principalmente pela ausência de informação da parte autora com relação à modalidade que está contratando. Essas instituições financeiras geralmente disponibilizam o crédito sem qualquer informação com relação ao pagamento da fatura. Mas uma coisa que nos traz à tona nesse processo é que a RE, o Banco BMG, ele não se desincumbiu do ônus probatório, porque dentro dos pedidos iniciais nós requeremos a apresentação do contrato. No entanto, em sede de contestação, o Banco BMG apresentou um contrato totalmente diverso, que não se trata do requerido na petição inicial, e alega que foi enviado esses valores, o qual foi impugnado também pela parte autora na fase de conhecimento. Infelizmente, o juiz Apul simplesmente analisou o processo de uma forma muito superficial. Sabemos que a carga de trabalho, principalmente se tratando de magistrados que atuam no núcleo de apoio às comarcas aqui do interior, tem uma demanda muito excessiva. E, por esse motivo, me sustento dessa maneira recursal para que venha externar essa situação de que o contrato apresentado não se trata do contrato requerido na inicial, ou seja, é um contrato diverso. Então, entendo que a parte ré não se desincumbiu do ônus, inclusive, a tese apresentada tem um valor totalmente diferente do que foi anexado na inicial, bem como foi impugnada em sede de réplica devidamente tempestiva. Excelências, o meu objetivo com essa sustentação e com esse recurso é que seja julgado procedente a demanda, para que seja declarado esse contrato inexistente, tendo em vista que se trata de um contrato totalmente diverso. Volto a dizer, a parte requerida não cumpriu com o ônus que lhe cabia, qual seja a comprovação da relação jurídica entre as partes. Como consequência do julgamento procedente dessa demanda, temos o entendimento de que os danos causados à parte autora, que sobrevive apenas de uma pensão por morte e que atualmente é sua única fonte de renda. E essa situação tem sido, algo pertinente por alguns anos aí devido a essa questão desse cartão de crédito. Requero também
a estipulação dos honorários de sucumbência, bem como a restituição dos valores até março de 2021 de forma simples e a partir desta data de 2021 para os dias atuais que seja restituída em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Assim, finalizo aqui minha sustentação oral e agradeço a disponibilidade dos desembargadores por ter se mantido até o presente momento para ouvir as sustentações orais e apresentar os seus devidos julgamentos. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor Jefferson. Palavra. Pois não, senador presidente. Cumprimento o nobre Causídio pela sustentação oral. Eu vou direto aqui ao ponto. Consta aqui as folhas 169, transferência eletrônica, onde comprova que o valor contratado foi depositado em conta corrente do demandante recorrente. E digo ainda aqui cabe ao autor recorrente contrapor-se à contestação e demonstrar falta de recebimento do valor emprestado por meio da juntada do extrato de produção que não pode ser realizada diretamente pela instituição financeira. Eu cito aqui decisões do Superior Tribunal, com as decisões, inclusive do STJ, e digo que, por fim, aqui, que o requerente recorrente não apresentou nenhuma evidência que ele desse a veracidade das provas. Ele está sabendo desses. Então, tendo em vista que cabe à instituição financeira refutar a pretensão, exibindo em juízo o documento que comprova a existência da relação jurídica entre as partes, estou entendendo que o banco desincumbiu-se, senhor presidente, do ônus que lhe cabia. Exatamente ao colacionar os autos, cópia do contrato, devidamente assinado, além do documento pessoal e comprovante de pagamento. Daí que eu estou negando provimento e mantendo inalterada a sentença atacada, senhor. Obrigado, desembargador. E é como voto. Leite Albuquerque. Na sequência, eu voto eu, e eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Gomes Corrêa. Acompanho o relator e excelência. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime. Apelação conhecida e não provida, nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Agradeço a presença do advogado, doutor Alberto Jefferson. Obrigado, excelência. Boa noite, Alberto. Boa noite, doutor. Vamos agora para o novo votado. Vou anunciar o resultado dos extra-pauta. Habeas corpus civil número 1 da pauta. Impetrante Léo Jaime Gomes Rodrigues, paciente FBA. Relatoria desembargadora Regina Câmara. A turma julgadora conheceu da ordem para denegá-la. Extra pauta número 2, habeas corpus civil, impetrante Mônica Fernandes Portela, paciente FMRX. A turma julgadora decidiu por não conhecer do habeas corpus, relatoria da desembargadora Regina Câmara, julgamento unânime. Conflito de competência número 3, suscitante juízo da primeira vara civil de Canindé, suscitante, e o suscitado é o juízo da segunda vara civil de Canindé, relatoria do desembargador Benevides. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da segunda vara civil de Canindé, o suscitado. Conflito de competência número 4 da pauta, suscitante juiz da terceira vara de Canindé,
Suscitado juízo da primeira vara da comarca de Canidé, relatoria desembargador Leite Albuquerque. O resultado é o seguinte: turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juízo da primeira vara da comarca de Canidé, o suscitado. Por fim, o conflito de competência em que é suscitante o juízo da 26ª Vara Civil de Fortaleza e suscitado o juízo da 11ª Vara Civil da mesma comarca, relatoria do desembargador Leite Albuquerque. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juízo da 11ª Vara Civil da comarca de Fortaleza, o suscitado. Esses conflitos aqui já foram, né? Desembargador, vamos agora para os processos não votados no sistema do voto provisório do SAG. Em primeiro lugar, a apelação número 53 da pauta. Desembargador Albuquerque, é aquela questão da alteração contratual do IGPM para o IPCA. 53. Não, isso aí é outra coisa. É aquele que eu mandei já, inclusive eu mandei no WhatsApp para Vossa Excelência. Não, o parte postula a alteração de um índice contratual de reajuste. O índice no contrato era o IPCA e ela pretende mudar para o IGPM com base. Enfim, quer alterar de um para o outro. Ela quer o menor, alegando a pandemia. No entanto, já temos julgados aqui da minha relatoria, do desembargador Mauro, e da desembargadora Regina Câmara e de outras câmaras, no sentido de não conceder essa alteração contratual, com base no argumento de que não está demonstrada a onerosidade excessiva para que o judiciário possa interferir no contrato. 53. Emanuel. Várias vezes. Isso. Mesma situação. Isso, mas especificamente com relação a esses índices nós já tratamos. Eu mandei todo no WhatsApp do... Sim, o IPCA teve aumento apenas de 9% nesses 12 meses. Até julho de 2021. A prestação dessa senhora aqui, das partes aqui, que estava em 1.644,26, passou para 2.496,71. Então, na verdade, um pulo muito... Vossa Excelência vai manter o voto? Não, estou só... É porque o desembargador não tem... É porque eu precisava pregoar. Ah, sim, então apregoa. Então chama a julgamento... Eu vou, enfim,
me curvar já à vontade da colegialidade, entendeu? Mas eu estou apenas na maioria. Então, apenas estou explicando o que eu entendo e tem sempre entendido que nessa pandemia nós tivemos situação como essa. E uma outra que já conversamos aqui, já apresentei aqui, o embaixador estava presente, a embaixadora Regina também estava presente. Mas, enfim, eu estou me curvando ao entendimento da maioria. Então, eu vou apregoar o processo número 53 da pauta, uma apelação civil de Eusébio, da primeira vara do Eusébio, apelante Dias Branco Empreendimentos Imobiliários SPE 003 SA, e apelado Tiago Medeiros Arruda e outra. Relatoria do desembargador Leite Albuquerque. O resultado do julgamento, que eu já posso anunciar, é apelação conhecida e provida, não é isso? Perfeito. Provida o eminente relator. Até lembrando que eu escrevi aqui, como gosta de falar sempre de apelação provida, aí, viu? 22 lados sobre essa matéria. Entendeu? Provida, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, ou seja, mantendo o índice contratual previsto. E apenas pelo sabor da argumentação, já que o desembargador Abelardo cutucou para saber se existia precedentes da Câmara nesse sentido, eu cito apelação civil em que é apelante Ceará Networks Telecomunicações Limitada e apelado Companhia Energética do Ceará. A relatoria do desembargador Mauro Aimento é a seguinte: civil, processo civil, apelação civil, ação revisional, contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado com a Enel, a alteração do índice de reajuste pelo IGPM, previsto no contrato para o IPCA, inaplicabilidade da teoria da imprevisão, ausência de demonstração da onerosidade excessiva ou do desequilíbrio contratual, preservação do pacta sunt servanda, recurso conhecido e não provido, sentença confirmada. Eu cito aqui diversas decisões. Tem também o desembargador Emanuel há de se recordar que votava nos processos da relatoria do desembargador Mauro. Que votava. Vossa Excelência não votava nos processos dele? Nos processos. E Vossa Excelência não votava no dele? Sim. Tá, então vamos, só para poder ir mais adiante, também cito aqui a apelação civil em que a apelante ADE Comércio de Calçados Eireli PP Rosa Mango e apelado do consórcio Shopping Parangaba. Pretensão de modificação do índice de reajuste previsto no instrumento contratual, IGPDI para o IPCA, inaplicabilidade da teoria da imprevisão, ausência de demonstração da onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, inexistência de argumentação consistente, faltantes indicativos convincentes para justificar a excepcional interferência do judiciário sobre a relação negocial, preservação do pacta sunt servanda, recurso conhecido e não provido, sentença confirmada. E, por último, para não cansá-los, eu cito julgados também da minha relatoria, do dia 24 de agosto de 2022, é um agravo de instrumento, também na mesma linha de pensamento. Como Correia também tem voto nesse sentido, que é a apelação civil 0163443-68, de 2012, julgada em 16 de maio de 2024, ou seja, quase um ano. O desembargador Gomes Correia também tem outro aqui de 9 de outubro de 2024, enfim. Pronto, o julgamento já foi anunciado do processo 53 da pauta, é a apelação conhecida e provida para manter o índice contratual estabelecido entre as partes. Só depois que ele... O gabinete entra em contato contigo. E faltando a votar apenas também o número 100 da pauta de relatoria do desembargador Albuquerque. Falta o desembargador José Ricardo e o desembargador Carlos Augusto.
Esse aqui é um caso, como já está adiantada a hora, desembargador Albuquerque, é a questão do seguro. Eu chamo a julgamento a apelação civil de Sobral, número 100 da pauta, número ESAG 020-5232-48, de 2023, apelante Banco Bradesco S.A. e apelada Maria de Lourdes Pereira de Araújo Torres. O relator vota para não prover o apelo do banco. A questão aqui é uma contratação de um seguro e esse seguro não previa cobertura para morte natural. E o relator vota no sentido de dar essa cobertura, baseado na falta de informação do consumidor no momento da contratação. É isso? Vamos ver do adiantado da hora? Morte de segurado. Processo retirado de mesa a pedido do relator. É o número 100 da pauta. Mas vinha pagando, não era? Vinha pagando. De acidente, a morte foi natural. Vamos. O relator sou eu, né? Não tem nenhum meu, não? 99 PJE? 99 do PJE é a relatoria do desembargador Emanuel. Apelante Aimoré Crédito, Financiamento e Investimento. Apelante Banco Santander e apelado Raimundo de Souza Filho. O voto está indisponível. 99, é isso? 99. E o 118 também, desembargador Emanuel. São os dois pendentes. 99 e 118. O campeãozão. Muito tempo, análise de Retiro de mesa. Retirado de mesa. O 99 e o 118 a pedido do eminente relator, ok? Falta mais algum a ser votado? Todos já se encontram votados? Então, neste momento, declaro julgados todos os processos submetidos a julgamento na sessão de hoje pelo sistema do SAGE e pelo PJE, que obtiveram a unanimidade das turmas julgadoras nos termos dos votos dos respectivos relatores. E agora, colegas, para concluir, temos apenas duas questões de ordem. Eu vou começar com a questão de ordem que foi suscitada pelo eminente desembargador Abelardo Benevides, que diz respeito a um processo de número 024-4521-06 de 2020, e apelante Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelado Hotéis Ceará Limitada, que foi submetida à técnica de julgamento do artigo 942 do CPC, e era de relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Quem iniciou a divergência foi o desembargador Mauro Liberato. No entanto, quando o julgamento foi concluído, o desembargador Mauro Liberato já não mais se encontrava na Câmara, havia sido guindado ao posto de vice-presidente do Tribunal de Justiça. E
no momento do julgamento, que foi realizado no último dia 26 de março de 2024, eu havia designado o substituto do desembargador Mauro na Câmara, no caso o desembargador Abelardo Benevides, para lavrar o acordo. No entanto, essa decisão revelou-se uma decisão equivocada, pelo fato de que o desembargador Benevides não participou do julgamento. Isso é o primeiro motivo que desautoriza que lave o acordo. E o segundo motivo é que o artigo 105 do regimento interno do tribunal prevê que, em casos dessa natureza, quem lavrará o acórdão é sagrando-se vencedor. Isso é o o artigo 105 do regimento interno. Em casos excepcionais, quando o relator não puder lavrar o acórdão, que era o desembargador Mauro, que saiu da Câmara, será designado o julgador prolator do primeiro voto consonante ao voto vencedor, e na impossibilidade deste, o subsequente que tenha acompanhado o voto vencedor. Como o primeiro voto consonante ao voto vencedor foi o desembargador Mauro, não se encontra mais aqui. O primeiro voto consonante ao voto do desembargador Mauro foi o meu, e que, portanto, quem deve lavrar o acórdão sou eu. Então, vou mandar fazer constar em ata. A secretaria consta em ata, corrige, retifica o relator designado para lavrar o acórdão, desembargador José Ricardo da Patrocínio, que é o primeiro voto consonante ao voto vencedor, conforme o regimento interno do tribunal, e eu já recebi os autos do gabinete do desembargador Benevides, não é isso? Já recebi e agradeço a inestimável colaboração de Vossa Excelência, fruto do cabelo branco, da experiência e dos quase 20 anos no Tribunal de Justiça. Mas tem uma música, rapaz. Tem até uma música em respeito ao menos meus cabelos brancos. Vamos lá. O último, caros colegas, é o processo que eu submeti ao desembargador Leite Albuquerque. É esse agravo interno cível de Milagres, número 000475794/2012. Questão de ordem é a seguinte. Esse processo ele foi submetido, ele veio a julgamento no distante dia 29 de junho de 2022. Relatoria do desembargador Leite Albuquerque, dia e ano, né? Relatoria do desembargador Albuquerque. O desembargador Heráclito havia pedido vista dos autos e devolveu a vista discordando do eminente relator, desembargador Heráclito. De 2022 para cá, o processo voltou. O eminente relator, desembargador Albuquerque, trouxe o processo na sessão passada. E esse processo foi votado, quando não deveria sê-lo. Por quê? Porque já havia um voto divergente e votaram, além do relator, eu e o desembargador Carlos Augusto. Repito, já havia um voto divergente, desembargador Heráclito. E, no final das contas, quem sucedeu o desembargador Heráclito na Câmara foi a desembargadora Regina, que está ocupando a vaga que era dele. Por quê? Porque a desembargadora Nailde entrou no lugar do desembargador Heráclito, sendo posteriormente substituída pelo desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, por meio de permuta. Quando o desembargador Raimundo Nonato saiu, o doutor Krentel atuou como juiz convocado e, por fim, ao término da convocação do juiz Krentel Ferreira Filho, a desembargadora Regina veio ocupar a vaga que era do desembargador Heráclito, que já havia proferido um voto pela divergência. De maneira que completamente inadequado o julgamento ter sido composto pelo desembargador Carlos Augusto, né? E até por mim, né? Não por mim não, acho que por mim eu permaneço, mas a secretaria vai certificar o equívoco nesse julgamento
e o processo terá que vir a julgamento novamente com os julgadores corretos, anulando o último. Tá certo, No desembargador? caso, Excelência, Pois não, desembargadora? ele virar para mim, Como? o processo virar para mim, o voto virar para mim? Não. O voto já foi proferido. Ah, já. Você, né, está congelado. É um agravo interno cível. É um agravo interno cível que o desembargador Carlos equivocadamente votou. Não deveria ter votado. E o processo veio a julgamento sem essa resenha. Tá certo. Então, a secretaria vai certificar o equívoco, o julgamento está, desde já, anulado e o eminente relator trará novamente e nós faremos a resenha correta para que haja o julgamento correto. Obrigada. Okay? Obrigada. Mais alguma coisa? Não. Podemos encerrar, desembargador? Quer fazer alguma? Com certeza. Pois não, doutora? É toda sua. Com certeza. Boa noite, né? Renovar aqui meu boa noite a todos e aproveitar a ocasião, em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, parabenizar Sua Excelência, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, né? E também o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, pelas indicações para o TRE. Né, em nome do Ministério Público, gostaria de parabenizar ambos. Né? E, em segundo lugar, a primeira vez esse ano que eu estou estou vindo para o tribunal, né? E dizer da minha satisfação em assim, trabalhar na primeira vez com o desembargador Abelardo, né? Dizer que eu já estou aqui, desembargador, há 14 anos, nesta mesma Câmara, né? E tenho certeza que Vossa Excelência, eu só vou aprender com os conhecimentos e a competência de Vossa Excelência, né? Dizer dessa minha satisfação, né? Pois não. E também só relembrar, pelo fato de eu estar aqui há 14 anos, que a nossa Câmara tem muita sorte. Olha, a desembargadora Iracema já foi presidente, o desembargador Heráclito está sendo presidente, o desembargador Mauro vice-presidente, o desembargador Teodoro, que agora é ministro, todos já passaram por aqui. E o desembargador presidente atual está na fila. Pronto, olha aí. Então, JR. A nossa Câmara é muito privilegiada. Então, já aconteceu tudo isso, né? Que eu pude testemunhar com muito prazer. E ele também, como? agora no TRE. E o desembargador Albuquerque. Eu queria até... A primeira coisa que eu me manifestei foi parabenizá-lo pela indicação. O desembargador Abelardo disse que não sai isso aqui, não. Foi, no pleno. Não, porque já o está na desembargador presidência. pediu o gancho aí, Vossa Excelência propôs o voto de regozijo já aos 2 novos, né? Os 2. Muito bom. Isso. Desembargador Emanuel, na próxima, traz aí um bolo, alguma coisa aqui pra gente, né? Salgar. Então, caros colegas, vamos propor aqui em nome da Câmara, pegando o gancho aqui da doutora Luzanira Formiga, propor as nossas congratulações aos nobres desembargadores Emanuel Leite Albuquerque e Maria Iraneide Moura Silva, guindados respectivamente aos cargos de vice-presidente e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, respectivamente, como também aos membros suplentes, desembargador Evaldo Gonçalves Leite e Durval Aires Filho, que integrarão a Corte Eleitoral na qualidade de membros suplentes. A Secretaria deve expedir os respectivos ofícios às respectivas autoridades. Correto. Agradeço a todos a colaboração e a paciência de Vossas Excelências e até a próxima quarta-feira, se Deus permitir. Deus quiser. Amém. Até a próxima. Encerrada a